prosperar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz. Amém, queridos? Vocês podem sentar. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Eu trago saudações de Lagarto, da Verbo da Vida de Lagarto, pastor Roberto, para cada um de vocês e toda a família Verbo da Vida lá de Lagarto, que ama esse povo de Itabaiana e que crê que vocês vão cada dia mais crescer, avançar e prosperar em nome de Jesus. Amém? Somos uma família, irmãos, e temos a alegria de poder estarmos juntos, compartilhando da palavra do Senhor e do amor do Pai. A Verbo da Vida de Lagarto ama vocês. Amém? E sabemos que nós também somos amados. E por isso nós queremos agradecer, né, a presença do pastor Joselito e fazer menção e honra à sua esposa Daniele. Queremos agradecer pela oportunidade, né, de ter aberto aqui a oportunidade do Rema, de trazer essa palavra. Então, quero agradecer ao pastor Joselito e a Dani por essa oportunidade. Amém? E só sou. E quero honrar também a presença, né, do pastor Fábio e sua esposa Cássia, a nossa mestre nessa noite. Eu queria que vocês saudassem eles com uma salva de palmas. Você pode declarar assim comigo? Diga: Cássia, nós te amamos e cremos que a unção de Deus vai se manifestar através da sua vida nessa noite. Eu vou receber muito mais de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê no destravar dos céus na sua vida? Então, nós temos a honra, a graça de Deus, o privilégio, né, de estarmos servindo ali em Lagarto, no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, uma instituição internacional e interdenominacional também, que está alcançando milhares de pessoas. E é tão honroso para nós poder fazer parte dessa história, amém? Quando a gente sabe que Deus levantou um homem, né, como o pastor Reagan, para trazer uma visão, mas que a visão não parou somente nele, e que Deus tem escolhido os outros homens e outras mulheres de Deus para propagar, né, essa mesma visão e fazer parte de tudo isso, né, sendo dirigindo a escola ou ensinando na escola. Para nós, como mestres, como professores, como direção, é um privilégio muito grande fazer parte de um grande plano de Deus, amém? Nós cremos que o Rema está preparando o povo de Deus para os últimos dias. Amém? Os pés, aquele som, né, que ele ouviu em profecia, de pés que marchavam, de pés que proclamavam, de pés que iam avante. E nós cremos que nós somos esse povo que estamos levantando esse exército, um exército celestial de homens e mulheres cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, cheios do poder. Sabe que é muito bom para a gente quando a gente chega nas nossas igrejas, como chegar aqui e ver o povo envolvido no Espírito, orando e buscando ao Senhor. E eu lembrei de Salmos 42, não precisa abrir, mas essa semana esse versículo veio ao meu coração e eu queria compartilhar isso com você. Eu não vou me ater muito, mas eu queria compartilhar com você. Salmos 42, no versículo 1, que diz assim, cadê? Chega. Como suspira a corça pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E sabe que nós vemos tanta sede, tanto desejo pelo Senhor. E sabe que Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você puxa, mais você tem. Quanto mais você puxa, mais você tem. Quanto mais você puxa, mais você tem. Então eu quero te incentivar a ser essa esponja nessa noite, que vai sugar tudo. Amém? Vai receber tudo. Amém? E nós cremos que esse ano é um ano do transbordar do Senhor. E já estou vendo aqui muitos alunos, muitas alunas que vão estar sendo preparados para esses últimos dias. Amém? Eu também quero honrar a minha equipe maravilhosa, porque vocês sabem que não se pode fazer nada sozinho. Homens e mulheres que andam só, eles estão tendenciosos ao fracasso. Mas quando nós andamos juntos, quando nós andamos em aliança, Deus nos levanta e nos faz ir mais longe. Então, eu queria honrar a vida de Thaís, de Rose e de Edno. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para eles. Eles fazem parte
da diretoria do Rema de Lagarto, e é um privilégio ter eles aqui comigo, amém? E também eu queria pedir para passar um vídeo, amém? E nesse vídeo vocês vão poder ouvir um pouco sobre como começou o Rema, como é a história do Rema, o que significa esse Rema. E você vai ver quão poderosa é essa escola, amém? Então, o pessoal da mídia pode soltar, por favor. Rema. Do grego significa a palavra de Deus falada e revelada pelo Espírito Santo de forma específica ao nosso coração. É isso que estes 2 anos de curso fazem. Apresentam a palavra escrita de maneira prática para transformar seu coração, sua vida e os seus dias. O Centro de Treinamento Bíblico foi fundado em 1974 em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, pelo reverendo Kenneth Hagin, e tem transformado a vida de milhares de pessoas por todo o mundo. São centenas de campos em mais de 51 nações em todos os continentes. O casal de missionários americanos Bud e Jen Wright graduaram-se no Rema em 1983 e fundaram a escola no Brasil anos depois. Atualmente, já são mais de 100 unidades por toda a nossa nação, somando mais de 30 mil graduados brasileiros. Hoje, novos guerreiros se ajuntam a este exército. Por isso, é um dia de celebração. Nos alegramos com a perseverança e dedicação deles ao Senhor. Dançamos a vitória dos que não olham para trás nem retrocedem. Juntos vamos adorar ao único Deus digno de toda a honra e glória, aquele que nos trouxe até aqui e que nos levará adiante. O nosso Pai, que faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Então, eu quero fazer só uma correção ali. Somos mais de 120 unidades funcionando em todo o Brasil. Amém? Então, o número já aumentou, temos mais de 120 unidades e temos a oportunidade de ter bem próximo de vocês, né, ali em Lagarto, funcionando uma escola. E eu queria incentivar vocês a não perderem essa oportunidade. Queria incentivar vocês de que esse ano, 2019, é o seu ano. É o ano que Deus preparou para você ter a sua bagagem completada pelo Rema. Amém? Quando nós começamos uma matéria que se chama Realidades da Nova Criação, e eu creio que a maioria de nós tivemos a nossa vida marcada por essa matéria. Uma baixinha, que é baixinha só no tamanho, mas por dentro é muito poderosa. Amém? A nossa mestre Zuleika, ela nos ensinou que quando nós chegamos, né, na nossa vida cristã, na igreja, nós trazemos uma bagagem que nós aprendemos com os nossos pais, com a nossa cultura, com o meio em que nós vivíamos, com a forma como nós fomos influenciados por pessoas. Mas vocês sabem que existem coisas que vão servir na nossa bagagem e tem outras coisas que elas vão precisar, são necessárias, é imprescindível que sejam retiradas da nossa bagagem. Amém? Vocês sabem que quando nós vamos viajar a determinados locais, isso veio no meu coração agora, se você vai para um lugar frio, você não vai levar roupas de verão, não é verdade? Você vai ter que levar roupas de inverno. Então, de repente, se você não tem casaco, você vai ter que comprar casaco. Se você só tinha camiseta, você vai ter que comprar, né, um suéter, alguma coisa para colocar por cima, um cachecol, botas, né, aquelas calças térmicas para poder se esquentar no frio. E assim é na nossa vida cristã. Existem coisas que nós aprendemos, coisas que nós vivenciamos, que já não servem mais na nossa bagagem. E nós do Rema queremos te ajudar a arrumar bem a sua bagagem para que você tenha uma corrida cristã de sucesso. Amém, irmãos? Para que você seja bem habilitado, para que você não... Já pensou quando a gente foi uma vez a Campina Grande... E quando chegou lá, estava um frio daqueles, que foi um período de meio de ano, já era inverno.
E quando a gente sai, lá é assim, sertão, né? Então, dia quente, noite, vento gelado. Então, quando a gente saía da igreja, e às vezes as conferências aconteciam no Garden, e lá o ar-condicionado era central e bem gelado. E eu me lembro de algumas vezes que eu tinha que sair um pouco da sala e perdi um pouco daquilo que estava sendo ministrado, de tanto frio que eu estava sentindo naquele lugar, porque não estava vestida apropriadamente. Então, eu quero te dizer que nós não queremos intempéries, não queremos problemas, dificuldades durante o seu trajeto. Nós queremos te ajudar a colocar as coisas certas, na hora certa, no lugar certo, na direção certa. Amém? Então, vem estudar conosco. 2019 é o seu ano. Amém? E eu queria convidar a nossa mestre dessa noite, vamos recebê-la com honra. A unção que você honra é a unção que você recebe. Então, receba ela com honra, que ela merece. Amém? E Cássia é da casa, e eu vou deixar ela fazer segundo Deus colocou no coração dela. Eu sou da casa, né? Quantas horas eu tenho? Quanto? Tá, então tá bom. Então tá certo. Como a Cecel falou, ela já fez a propaganda do Rema muito bem feita, muito bem colocada, muito bem explicada. Não é necessário mais que a gente fale do Rema. E eu gostaria de começar... abra sua Bíblia em Efésios 4. Eu preciso que você me ajude recebendo o que vai ser ensinado, tá certo? Vocês estão prontos para a palavra? Vocês têm certeza que vocês estão prontos? Ai, daqui a pouco eu vou perguntar de novo, tá? Para ver como é que vocês vão responder. Então, quando vocês estão abrindo em Efésios 4, nós temos no Rema, na escola Rema, 24 matérias que a gente ensina em 2 anos. Primeiro ano, 12 matérias. Segundo ano, mais 12 matérias. E, dentre essas matérias, tem uma matéria que eu amo demais, que eu gosto de ensinar, que eu fui muito edificada quando eu fui aluna, que é a matéria Caráter de Deus. Amém? A gente vai aprender um pouquinho hoje sobre o caráter de Deus. Só que como a gente tem só um pouquinho de tempo para demonstrar o que a gente tem nessa disciplina, que é muito... ela tem tópicos que são tão profundos, são tão preciosos para a gente aprender, e o meu tempo é pouco. Eu vou tentar tirar uma concha do pirão para dar para vocês, tá? Eu não sei como é que eu vou fazer isso em 50 minutos, mas a gente vai conseguir falar um pouquinho. Não tem como a gente vem para uma aula demonstrativa e fica desesperado, porque a gente quer trazer tudo para vocês, mas 50 minutos não dá. Então, eu disse, pai, desse caldeirão, o que eu dou para esse pessoal? E tem um tema, um assunto que a gente vai começando falando, colocando um fundamento. Eu acredito que, para o que nós temos ouvido nesses dias, em noticiários, algumas coisas que eu tenho visto nas mídias sociais, alguns equívocos, coisas tão mal colocadas por parte da igreja, eu acredito que esse estudo vai trazer resposta para a sua vida. Vai trazer um bom fundamento para que você seja abençoado e que você possa abençoar também a quem você puder compartilhar. E aqui em Efésios, capítulo 4, eu vou abrir junto com vocês já abriram, né? Tem uma instrução do apóstolo Paulo. Eu queria mostrar para vocês, abra sua Bíblia, já abriu no capítulo 4. Quando eu queria que você desse uma olhadinha comigo, nós vamos ler alguns versículos, tá? À medida que o tempo for nos permitindo, a gente vai podendo fazer a leitura de alguns trechos do texto, aqueles que são necessários para a gente entender, para a gente poder avançar. Aqui no capítulo 4 de Efésios, se você der uma olhadinha na sua Bíblia ou no seu celular, o importante é que você abra alguma coisa, nem que seja só a sua agenda para eu pensar que é a sua Bíblia, tá? Só para eu sentir que eu estou bem, que vocês estão comigo. Abre uma agenda, abre a Bíblia do seu irmão, pega o celular dele, mas abre alguma coisa só para dar aquela que você está acompanhando comigo. Então, aqui no 4, Efésios 4, no versículo 17... Algumas versões de Bíblia, elas trazem um títulozinho em negrito acima de trechos do capítulo. A sua Bíblia tem isso? A minha Bíblia tem assim, ó, a santidade cristã em oposição ao pecado. É assim que tem na minha Bíblia. Alguém tem essa Bíblia? Você pode levantar, aqui a gente não vai pedir dinheiro, aqui não é aquele lugar que tudo é pago, aqui é tudo de graça, Cristo já pagou. Quando eu perguntar, você pode levantar a mão. Tem isso na sua Bíblia?
Bíblia, um títulozinho? Joia. Então, na minha, ela traz esse título. E quando a gente tem um título assim, acima do versículo, é uma indicação, é uma explicação do que o texto vai falar. Então, os versículos seguintes que o Paulo vai tratar, do 17 até o 32, Paulo está falando assim, ó. A vida cristã, ela tem que ser assim. A vida antes de Cristo era assim. E ele vai começar a explicar. Antes de ler aonde a gente vai ler, eu quero que você passe umas folhinhas, que você vá para o capítulo 1. Eu quero te mostrar uma coisa. Vocês estão achando esse ar gelado, não? Vocês estão bem? Vocês são calorentos assim mesmo? Tá. Então tá bom. Tá. Não, era só uma brincadeira, viu? Tudo bem. O meu dedo, ele tá bem geladinho, assim, na ponta dele, mas eu estou conseguindo mexer a mão. Os meus movimentos ainda estão... Nossa, meu Deus. Efésios 1. Eu quero que você leia comigo. Basta que você acompanhe, eu quero fazer a leitura. E tem uma palavra nesse versículo que eu quero que você pegue, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa carta foi escrita para os Efésios, e a Bíblia está dizendo aqui que Paulo chamou esse povo de Éfeso, os Efésios, de santos. Então, a Bíblia está, nesse trecho aqui, sinalizando para que público é essa carta, para os santos. Tem santo aqui nessa sala? Então, a gente volta para o capítulo 4, e agora que eu entendi que esse versículo, lá no início, diz que é para os santos, e eu sei que eu sou salva em Cristo Jesus, os versículos que nós vamos ler aqui são para nós. Amém? Tudo bem? Poxa, mas aquele irmão que faltou devia estar aqui. Mas Deus só fala com os presentes. Então, Deus vai falar comigo e com você. É a minha e a sua vida que Deus quer alcançar hoje, tá certo? A porta está fechada? Tá? Então tá. Podemos? Ó, vocês vão entender onde a gente vai chegar, tá? A gente está pegando uma estrada que está sinalizando algumas placas. Lá no final a gente vai chegar num bom lugar. Quem crê comigo? Eu quero pegar a princípio aqui o versículo 27. 4:27. O que está escrito? Não deis lugar ao diabo. Todo mundo leu isso aí na sua Bíblia? Nós lemos o apóstolo Paulo falando para santos, não está falando para o povo sem aliança, não está falando para o povo do mundo, não está falando para o povo que não conhece a Deus. Paulo está dizendo para os santos, não deem lugar ao diabo. Então é possível que um santo dê lugar ao diabo. Todo mundo entendeu isso? E quando a Bíblia fala em dar lugar, essa palavra lugar, quando a gente vai estudá-la na língua original em que o texto foi escrito, que é no grego, essa palavra lugar é a expressão, é uma palavra grega, topos, T-O-P-O-S, topos. Essa palavra topos, que foi traduzida como lugar, na verdade, no original, ela traz um significado muito mais abrangente do que o texto original tem para nos trazer. A palavra topos significa, dar uma oportunidade, dar uma ocasião a, ou delegar poder. Então, a gente pega esse sentido da palavra e nós vamos reler o versículo de posse desse entendimento. Paulo disse, não deis nenhuma oportunidade ao diabo. Não dê nenhuma ocasião para que o diabo haja na sua vida. Não dê nenhum poder ao diabo na sua vida. Entenderam assim? Quando Paulo fala de dar autoridade, de dar legalidade, de dar poder, nós não temos tempo de explicar, mas em Cristo nós entendemos que o diabo já foi derrotado, amém? Nós não somos um povo que está lutando ou brigando com o diabo, isso é uma outra matéria, a autoridade do crente. Por hora basta você crer que eu estou falando a verdade. Você crê que eu estou falando a verdade? Eu nunca vou mentir aqui em cima, Deus me livre, nem lá embaixo. É verdade, o diabo foi derrotado, quem crê diz amém. Então, ele foi derrotado. Mas o Paulo está falando aqui
que eu posso dar uma oportunidade para o diabo. E Paulo, ele vai agora começar a explicar para os santos de que forma eu posso dar oportunidade para que o diabo trabalhe na minha vida. Será que é quando eu não dou o meu dízimo? Ficou quieto aqui. Falou em dízimo, o povo chega se benzeu por dentro, né? Não. O Paulo, ele vai começar a falar, ó. Pega o 25 comigo. Vamos acompanhar. Por isso, deixando a mentira. Sublinhe mentira. Se quiser, aí na sua Bíblia, faça um tracinho. Fale um com o outro, por favor, a verdade com o seu próximo. Porque nós somos membros, nós participamos um da vida do outro. 26. Irai-vos e não pequeis. Não deve o sol se pôr sobre a vossa ira. Aí ele vem falando no 27. Não deis lugar ao diabo. No 28 ele diz assim, aquele que furtava, quem quiser sublinhe furtava. Por favor, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Aí no 29 ele fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Grife, palavra torpe. E sim, unicamente aquela que for boa, para edificar o irmão, conforme a necessidade dele. E dessa forma, transmita graça para aqueles que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 31. Longe de vós toda amargura, grife. Cólera, grife também. Ira, gritaria e blasfêmia, grife também. Bem assim toda a malícia. Grife malícia, se quiser aí. 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, cheios de compaixão, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quem pode dizer amém? Amém. Tudo isso que nós grifamos aí na nossa Bíblia, são formas e oportunidades que nós damos ao diabo na nossa vida como cristãos, quando essas práticas fazem parte da nossa vida. Eu vou dizer amém, eu vou dar aula, eu vou fazer tudo sozinha, aí fica mais caro. Para eu mesma dar aula, para eu mesma dar amém, para eu mesma dar glória, fica pesado. Eu vou contratar 3 pessoas na plateia só para dizer amém, eu dou R$10 no final. Olha como que aumentou. Então, quando Paulo falou assim, ó, vocês não podem dar lugar para o diabo. E a forma de dar lugar para o diabo, eu só posso ensinar um assunto como esse, bem tranquila, a gente rindo, chorando, sem cutucar o irmão, só recebendo, porque Deus está usando o vaso, amém, amados? Então, ele disse aqui, ó, quando você mente, quando você furta, quando você permite que palavras torpes saiam da sua boca, e isso não é só palavrão. Lembra agora os palavrões que você chamava? Em 5 segundos você lembrou 17 palavrões, não foi? Foi, porque eu tinha boca suja. Eu xingava demais. Não sei aqui quem xingava. Eu xingava. Quem não xinga, atire a primeira pedra. Mas a gente xingava. O palavrão fazia parte do vocabulário, era tranquilo. A gente nasce de novo. E a gente pensa que só palavrão é palavra torpe. Quando você aumenta uma história, quando você compartilha o que não é da sua conta, você está liberando palavras torpes. E você está dando oportunidade para que o diabo trabalhe na sua vida. Ô glória, marido, me ajuda. Então, Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, eu posso compreender que ele está dizendo aqui, veja, não culpe a Deus pelos infortúnios que o seu comportamento tem trazido à sua vida. Não atribua a Deus, não culpe o diabo, quando o seu comportamento está sendo reprovável e dando oportunidade para que o diabo haja na sua vida. Não culpe seu pastor, não culpe o governo, não culpe o clima, não culpe a dengue. Paulo está dizendo, existe um comportamento no cristão que, a depender de para onde ele se incline, ele pode dar ocasião para o diabo trabalhar. E eu vejo a igreja, eu vejo o povo de Deus acusando Deus o tempo inteiro. Ah, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Ah, Deus está pesando a mão. Deus não está pesando a mão quando você mente no seu ponto. Quando você mente no horário que você chega. Quando você oculta a verdade no seu local de trabalho.
O diabo não está cirandando. O diabo está cirandando. Ele só pode agir com a minha permissão. Ele só pode tocar na minha vida se eu permitir. Isso é fato. Isso está escrito. Nós entendemos que dar lugar é dar oportunidade. O contrário é verdade. Se eu não der oportunidade, ele não vai agir na minha vida. Ele não vai poder tocar em mim. Ele não vai poder tirar o meu dinheiro. Ele não vai enfermar o meu corpo. Ele não vai atrapalhar o meu trabalho. Porque eu estou vivendo como santo. Como um santo deve viver. Amém? Então, na matéria caráter de Deus, a gente vai entender bem o papel de Deus, o do diabo e o nosso. Amém? Você pode diminuir um pouquinho? Só mais um. Diminuir é ficar quente. Eu nunca sei falar quando é ar-condicionado. Quando é para ficar quente, eu falo diminuir, os meninos gelaram. Teve uma igreja que eu fiquei congelada. Você diminui um pouquinho? Não, mas já está em 16. A senhora já pediu 2 vezes para diminuir. E estava em 22, foi para 20. Depois chegou em 16. Aí o menininho disse, não tem mais frio não do que isso. E eu já estava assim, batendo queixo. Aí eu, não, santinho, é esquentar, é esquentar. Então esquenta. Ó. Ai, tá dando para entender até aqui? Eu estou tentando preparar vocês, abrir a mente de vocês para entender um pouquinho, porque a gente vai entrar agora no livro de Lamentações de Jeremias. Aí talvez a gente lamente um pouco. Aí eu precisei passar aqui um pouquinho em Éfeso, sentar um pouquinho com vocês, com o apóstolo Paulo, para a gente poder ir lá para Jeremias, tá? Então aqui em Efésios 4, a gente conseguiu entender que, ora, eu sendo santa, mesmo sendo crente, mesmo sendo santa do manto e do mistério, é possível que o diabo haja na minha vida. E quando eu ignoro essa escritura, quando eu não tenho conhecimento do agir de Deus na minha vida, nem de como o diabo trabalha, tudo que acontece na minha vida como crente, eu vou dizer ou que foi Deus ou que foi o diabo. É assim ou não é que acontece com os crentes lá fora? Né? A gente está vendo algumas... como é que eu posso usar a palavra? Tragédia mesmo, não há outra palavra. Tragédias que têm acontecido na nossa nação, nesse começo de ano, tantas crises e enchentes, etc. E eu tenho ouvido, pelo amor de Deus, eu tenho ouvido nas mídias sociais, de vez em quando eu entro nas coisas, e as coisas que os crentes postam são de dar medo, até no Satanás. Até o diabo diz, nossa, que medo. Porque, olha, eu te digo, os crentes têm falado de Deus, têm reportado a Deus práticas e coisas, etc., que se eu não fosse crente e lesse aquilo, eu não ia querer ser crente. Quem está ouvindo isso aqui? Sabe, eu vou te dizer uma coisa. Quando uma barragem como lá em Brumadinho estoura e acontece aquela tragédia, eu te digo, não é a mão de Deus punindo a nação. É a negligência de uma empresa mercenária que não valoriza a vida humana em detrimento de minério de ferro. Não é a mão de Deus pesando sobre a nação. Pode respirar fundo e se abanar, porque não foi o nosso Pai, não foi Deus. Aquela tragédia não tem a mão de Deus. O diabo, ele é um ser oportunista. Quando ele tem uma oportunidade, ele vai entrar para matar, roubar e destruir. Ele não vai perder a oportunidade. Ele anda à espreita, a própria Bíblia diz, de quem ele pode tragar, de quem ele pode destruir. Então, quando eu olho uma tragédia como aquela, e eu entendo o caráter de Deus pelas Escrituras, a ignorância que saiu da minha vida, graças a Deus, nunca vai me fazer crer, ou pregar, ou dizer, ou digitar, que foi Deus que fez aquilo. Aí tem um bando de crente que precisa para ontem fazer o rema, que posta em Zap, por exemplo, áudios de, entre aspas, profetas do Apocalipse. Eu denominei esse povo de profeta do Apocalipse. São os 7 cavaleiros da desgraça. Na verdade, é um aras da desgraça. Tem muito mais cavalo do que o Apocalipse.
é um aras, é muita desgraça. Não, mas Deus vai pesar a mão sobre essa nação. Ó, minha filha, aquela barragem explodiu lá porque Deus está pesando a mão. Não, foi uma mineradora irresponsável que vai pagar o preço por cada vida que foi perdida ali. Porque a impunidade acabou nessa nação. Quem crê diz amém. Aí eu não vou ver uma negligência humana sendo chamada de obra de Deus, porque não foi Deus. A gente vê 10 crianças morrendo queimadas em um dormitório, e aí chega alguém e diz ali, é a mão de Deus pesando na nação. Deus não mata, Deus não precisa matar para provar que Ele é Deus. Ele prova que Ele é Deus quando Ele dá vida, quando Ele ressuscita, quando Ele cura uma mulher estéril, quando Ele levanta um aleijado, quando Ele restaura um casamento, quando Ele levanta uma empresa falida. Ele mostra que Ele é Deus. Ele não precisa jogar no time do diabo para mostrar que ele é Deus. Porque ele é Deus. Quando 10 crianças morrem ali, sabe o que é que eu vejo? Negligência humana, de quebra de regras e de leis. No alvará estava escrito estacionamento. Como aqueles meninos chegam lá desesperados por uma oportunidade. Meu filho poderia estar lá. É o sonho dele participar de uma peneira que chama para ir lá, para essa coisa. Quando eu ouvi aquela notícia, eu parei o que eu estava fazendo, amados, e eu chorei. E eu choro de lá para cá quase todos os dias. Eu choro da perda que aquelas mães estão passando. Eu choro da ignorância da igreja por atribuir a Deus aquela tragédia. Eu choro. Sabe, Deus não usa as armas do diabo. Então pegam-se crianças, colocam num local mal planejado, mal estruturado. Acontece uma tragédia onde morrem 10 crianças e diz que foi a mão de Deus pesando na nação. Não, é a mão do homem negligente, irresponsável, cruel, que pesa sobre as vidas que se perdem. Não é a mão de Deus. Oh, não é a mão de Deus, irmãos. Um helicóptero cai com um repórter renomado internacionalmente e me vem uma profeta do Apocalipse ignorante publicar em mídias sociais que Deus matou aquele homem porque ele falava mal dos crentes. Meu filho, não ia sobrar quase ninguém na terra que todo mundo fala mal de crente. Só ia ficar os crentes vivos. Ia faltar cemitério na terra. Se todo mundo que fala mal de crente... Não, fala sério, vamos conversar aqui. A gente está em casa, nós somos amigos íntimos. Se todo mundo que já fala mal de mim, de você, morresse, fio, ia faltar cliente nas empresas, ia faltar gente nas escolas. E ia botar onde esse povo? Porque ia morrer uma banda do mundo. É ou não é? Pelo amor de Deus. Aquele homem morreu, sabe por quê? Negligência humana. Aquela aeronave não estava liberada para transporte de passageiros. Ela estava liberada apenas para transporte de cargas e outros fins, não passageiros. E uma empresa infringe uma regra, infringe uma lei, e aquele homem entra naquela aeronave e 2 vidas são perdidas. 2 vidas são ceifadas. Por quê? Negligência humana. A negligência humana matou em Brumadinho, a negligência humana matou no Rio de Janeiro, a negligência humana matou em São Paulo, e a negligência humana mata vidas. E nós, a igreja, atribuímos todas essas tragédias a Deus. Atribuímos toda esse cenário de perdas e dor a Deus. O mundo, ele está esperando com ardente expectativa a manifestação da glória dos filhos de Deus. Mas tudo o que o mundo ouve, o que o mundo vê da igreja num momento como esse, são profetas do Apocalipse, atribuindo a Deus, a mão de Deus, essas tragédias. Eu te digo, esse tipo de pregação, esse tipo de profecia, destrói, afasta. As pessoas vão repudiar a Deus dessa forma, mas eu te digo, é por isso que o Rema está aqui, é por isso que eu e você estamos aqui, para conhecer a verdade, e a verdade, uma vez nos libertando, vai libertar outros também. Porque eu vou dizer para vocês, como Eliú diz para Jó,
eu ainda tenho argumentos a favor de Deus. Eu ainda tenho argumentos a favor de Deus. Eu não estou dizendo que o diabo não existe. E o diabo não existe. E ele vai operar e ele vai trabalhar onde ele tiver oportunidade. E eu te digo, o nosso Deus é bom. Parece uma frase tão clichê, tão comum, né? Que os crentes falam, Deus é bom. Mas quando a gente fala essa frase, amados, com entendimento, sai virtude da nossa vida. Sai poder da nossa vida. Porque Ele é bom, a gente sabe. Mas Ele é muito melhor do que você imagina. E essa história de atribuir a Deus tragédias e calamidades, etc., ela não é de agora. Ela não é de 2019. Ela é de milhares de anos atrás. De centenas de anos atrás. A ignorância do homem, ela é a maior ferramenta que o diabo usa para aprisioná-lo. Eu te digo, quando alguém vai para uma universidade, por exemplo, faz um curso, se especializa, se profissionaliza em alguma área, aquele conhecimento que chegou para ele é uma forma de libertação. Quem concorda? Quem concorda que todo tipo de conhecimento, ele liberta de alguma forma? Ele instrui, ele edifica, ele nos deixa melhores naquilo que fazemos. Isso é verdade, isso é uma realidade em se tratando de ensino natural, de ensino acadêmico, por exemplo. No tocante à palavra de Deus, isso aqui muda o seu destino. Se um curso, uma capacitação muda o seu salário, o conhecimento da palavra muda o seu destino. Muda o destino da sua casa. Muda o destino dos seus filhos. Muda a sua história nessa terra. É muito mais abrangente, é muito mais poderoso. Não dá nem para se fazer um paralelo. Porque é tão distante, é tão profundo e tão maravilhoso. Quem aqui já faz o rema? Levanta a mão. Muito bem. A vida de vocês melhorou? A vida de vocês está melhorando? Vocês estão melhores no relacionamento com Deus, em todas as áreas? Conhecer a Deus, conhecer quem Deus é, pela sua palavra, muda tudo. Sabe quando você ouve notícias de tragédias, como temos ouvido? Querido, naquele momento em que você ouve aquilo, sua alma se entristece. São nossos irmãos, pessoas que tinham uma história, uma vida pela frente. E, ao mesmo tempo, o seu coração ele é consolado. Pela misericórdia do Senhor, pela presença do Senhor, pela graça do Senhor. E por crermos que Ele é bom. E que de alguma forma a misericórdia dEle sempre triunfa sobre o juízo. Isso está escrito e eu creio, amém? Entendemos até aqui? Vamos para Lamentações? Vamos lamentar com Jeremias? Estão prontos? Lamentações capítulo 3. Gente, vocês me sinalizam. Está mostrando aqui, né? Ele vai aumentando, né? Entendi. Entendi. Eu demoro a entender número, por isso que eu fiz letras. Eu sou ruinzinha com número que só. Está aumentando, entendi. Tá, entendi. Lamentações, capítulo 3, versículo... Deixa eu ver aqui por onde a gente vai começar essa história bem legal aqui. 39. Lamentações 3, 39. Eu acredito que eu tenha tempo de a gente entrar aqui um pouco e eu, pelo menos, colocar um fundamento para que você vá para casa meditando. Tá bom? Lamentações 3, 39. Todo mundo encontrou? Podemos? Está escrito. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se, pois, cada um dos seus próprios pecados. Amém? Ou palavra difícil de dizer amém. Eu devia ter trazido vida de prosperidade, né? Mas não foi o que eu ouvi do Espírito Santo, meu filho. Foi caráter de Deus. E foi justamente esse tema aqui. Então, o escritor aqui, o profeta, ele está... Para que a gente possa entender o 39, e eu vou puxar alguns outros para a gente poder ver também, eu quero que você coloque seu olhinho aqui no versículo 1 desse capítulo. Dê uma olhadinha comigo. O profeta aqui, do versículo 1 até o versículo 21,
ele vai se lamentar, ele vai descrever a situação do pecado de Israel. Ele vai dizer exatamente como que a nação está, quebrada, aflita, sofrendo, eles estão sendo afligidos por dores, etc. Ele vai descrever aqui nesses 21 versículos o estado espiritual em que se encontra Israel. E ele vai aqui descrevendo, quando chega no 22, na verdade, no 21, dá uma olhadinha comigo, ele diz assim, ele vai descrevendo a tragédia, tal, e chega um momento que ele está tão aflito, mas ele para. Ele diz assim, pera, eu tenho que trazer à minha memória, na verdade, não é o quadro que eu estou vendo, é a esperança. Ele se lembra que em meio à tragédia existe um Deus de esperança. Existe um Deus que ainda está no trono e disposto a socorrer a Israel. Você pode dizer amém? Sabe, no momento de mais aflição da nossa vida, quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente sabe porque sabe que vai surgir uma resposta. Uma porta vai se abrir, alguém vai chegar com a resposta, de alguma forma Deus vai se mover, mas naquele lugar a gente não vai ficar, porque Deus não esquece os seus. Amém, queridos? Eu não sei se você já passou dias de lutas aqui. Eu vou pedir para levantar a mão quem já passou por luta depois que nasceu de novo. Quem não levantou a mão, ora por nós, os sofredores, porque a gente já sofreu, meu filho, um bocado. Teve gente que não levantou a mão. Gente, eu estou quase com inveja de você, porque você nunca passou luta. Meu filho, quem já passou luta aqui? Entende luta? Não é jiu-jitsu, é luta, prova. Quem já passou luta? Eu já passei muita luta. E eu quero te dizer, tem umas lutas, umas lutinhas, e tem luta, meu filho. Agora eu estou falando de dia mal. Quem é que entende o que eu estou falando? Dia mal. De você olhar para todos os lados e no natural você não vê uma saída. Entende o que eu estou falando? O profeta estava nesse dia. Ele olhou para todos os lados, tragédia, tribulação, o povo desviando, idólatras e tal. Mas ele para e ele diz, opa, eu tenho que trazer à minha memória o que me traz esperança. Sabe o que trouxe esperança para ele? O que está trazendo esperança para a nossa nação. O versículo 22. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Elas não têm fim. Você pode dizer amém? Ele disse, olha, existe um Deus de misericórdia que pode olhar por nós e nos tirar dessa situação. Então, ele começa nos versículos seguintes, e do 24 até o versículo 66, que é o restante do capítulo, ele vai começar a descrever o comportamento de um homem que não se arrepende. E a consequência do pecado de quem não se arrepende. Tudo bem? O 39 nós lemos que diz, porque pois se queixa o homem vivente, queixe-se dos seus próprios pecados. E eu trouxe uma versão aqui, da Bíblia NTLH. Alguém aqui na sala tem essa NTLH? Esse versículo ficou assim lá. O versículo 40. Peraí, deixa eu ler o 40 com vocês, para eu poder ler essa versão. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Esquadrinhar é examinar. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los, e aí voltemos para o Senhor. O 40 na LTLH falou assim, vamos examinar de forma séria o que temos feito, e aí voltemos para o Senhor. A mensagem diz assim, vamos analisar. Isso eu quero que você abra o seu coração. Vamos analisar a forma como estamos vivendo e reorganizar a nossa vida conforme a direção de Deus. Quem pode dizer amém? Quando o profeta, ele diz aqui, por que vocês estão se queixando? Na verdade, vocês estão colhendo aquilo que vocês plantaram. Eu te digo uma coisa, meu querido, eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci. A plantação, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Pode dizer amém, se não quiser dizer também a verdade. A plantação é livre. Você pode plantar o que você quiser, onde você quiser, como você quiser. Mas saiba de uma coisa, a colheita vai ser obrigatória. Se nós acreditássemos em Gálatas 6, mais um pouquinho, nós não estaríamos plantando determinadas sementes. Porque tem muito filho de Deus hoje passando por aperto, porque está colhendo
consequências de uma vida leviana, de um cristianismo light e de uma vida misturada com as coisas do mundo. Mas queremos culpar a Deus, queremos culpar o governo. Sabe que quando você compra e não paga, e os credores estão lhe perseguindo, e você chega na igreja pedindo oração por causa da perseguição, na verdade, é só você pagar o que comprou que a perseguição acaba. Gente, não precisa o pastor impor a mão, não precisa a profeta vaso profetizar, paga. A perseguição, gente, é um passe de mágica. A perseguição acaba, eu te digo, eis que te digo, acaba. Rápido. Gente, eu estava perseguida, acabou a perseguição, por quê? Porque eu paguei. Então, às vezes, eu estou em casa, licença, pastor. Às vezes, a gente tem 9 anos que está no ministério pastoral, eu tenho 27 anos de crente, 22 de formada no Rema, eu tenho um pouco de experiência com gente. Não tenho muita, não. Porque gente é que nem os Pokémon, toda hora vai mudando. Quando eu penso que sei, não sei. Quando eu penso que estou madura, estou nada. Olha aí um Pokémon. É demais. É fogo. É fogo. Ministério pastoral é fogo. Então, às vezes, eu vou falar com bastante cuidado. Eu vou tomar um pouquinho de água para te ajudar. Ó, olha para mim, coração. Coração para vocês. Batendo. Às vezes, a gente dá uma de desentendido. Para o pastor, para o cônjuge, para a irmãzinha do círculo de oração. Mas sabe que para Deus a gente não pode dar uma de desentendido? Porque Ele sabe os nossos caminhos, Ele sabe a nossa estrada, Ele sabe o nosso deitar, Ele sabe o nosso levantar, Ele sabe aquela conversaçãozinha estranha no canto ali do muro, Ele sabe o que você conversa dentro da sua casa, Ele sabe, Ele vê e Ele ouve tudo. E aí os infortúnios chegam e nós falamos assim, não, Deus mandou o mal, a mão de Deus está pesando. Quando a gente vai fazer uma análise de perto do peso da mão de Deus, é só fofoca, língua ferina, mentira, sensualidade, pornografia, mentira. Não é a mão de Deus. Não é a mão de Deus. Culpar a Deus é um subterfúgio dos ignorantes. Culpar ao diabo é um subterfúgio dos carnais. Estão gostando da matéria? Olha, assim, ó. Gente, eu estou impressionada que ela ainda teve coragem de ofertar, porque eu pensei que eu não ia ganhar R$1. Ai, gente, eu estou amando estar aqui com você. Eu fico até meia-noite. Vamos agora aqui no versículo bem legal, tá? Tato, respira fundo, você não olha nem de lá para não dar bandeira. Deixa eu dar uma dica, eu sou velhinha, já tenho muito tempo de crente. Quando Deus está falando com a gente, que a carne está ali, cepando. Se você, meu filho, olhar de lado, você dá bandeira. Você dá glória. Porque quando você dá glória, você está disfarçando que não é com você, você entendeu? Você diz, glória, fala papai, deixa aqui comigo, fala papai. Aí o cara de pau do santarrão parece que não é com ele, mas só que é com ele. E quando você olha de lado, filho, deixa eu dizer, teve gente que olhou de lado, eu não vou nem olhar, eu vou olhar para esse teto negro como o céu. Você está super dando bandeira. Então, vamos voltar para cá? O 39, a gente já entendeu que a galera fica meio que... vocês estão se queixando por... eu li a versão... eu vou repetir a mensagem, porque essa mensagem, apesar de não ser uma versão de Bíblia, ela é uma paráfrase, depois eu explico lá no Rema, quando vocês forem alunos eu explico, vocês me lembram, tá? Essa ideia que essa Bíblia trouxe, eu achei bem legal. E eu vou deixar de lição de casa para vocês, tá? Então, glória. Tá bom? Vamos analisar a forma como nós estamos vivendo e vamos reorganizar a nossa vida conforme a direção de Deus. Sabia que quando você se utiliza do crédito de alguém, ou do crédito do cartão mesmo de crédito, ou do prestígio, ou do bom testemunho de alguém, você está furtando?
Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que furtava, não furte mais. Construa o seu testemunho. Construa a sua vida com Deus. Construa a sua estrada com Deus. Para que você se apoie nas suas experiências com Deus. E que você não usurpe o lugar do outro, nem furte o prestígio do outro. Ou o crédito ou o testemunho. Isso é furto. Amém? E, glória, está acabando já. Eu quero ler com vocês o 38. Nós lemos o 39, não foi o 40. Vamos ler o versículo acima. Está escrito: acaso o mal, eu quero que vocês sublinhem mal. Acaso o mal não procede de Deus tanto quanto o bem? É uma pergunta. Acaso não procede de Deus tanto o mal como o bem? Ora, nós acabamos de entender que de Deus não vem o mal, que Deus não pesa a mão, calamidades não vêm de Deus, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Quando a Bíblia usa essa expressão mal aqui, essa palavra mal, essa palavra no original é a palavra ra, R-A, só com 2 letrinhas. Essa palavrinha ra, que foi traduzida para mal aqui do hebraico, ela significa, eu anotei aqui, miséria, doença, calamidades em geral. Essa palavra significa isso, doença, miséria e calamidades em geral. E nós acabamos de ler que essas coisas vêm de Deus. Como assim? Agora a minha mente deu um nó. Quando nós vamos lendo todo o capítulo, do versículo 1 até aqui onde nós chegamos, nós vamos conseguir entender que o mal a que o profeta se refere aqui é a sentença de juízo de Deus sobre aquela nação. Quem aqui concorda comigo que alguém que comete um homicídio, e ele é pego em flagrante, ele é levado à justiça, e uma sentença é promulgada ali de condenação, ele é condenado dentro do que a lei prescreve para aquele tipo de crime, e quando aquele detento, ele ouve aquela sentença da boca de um juiz, quantos aqui concordam que aquela sentença é um mal para ele que está recebendo? Aquilo é mal para ele. Eu vou ficar preso 30 anos, eu vou ficar preso X tempo. Quando ele ouve aquela sentença sobre ele, aquela sentença para ele que está recebendo a pena e que vai sofrer a pena, é um mal para ele. Mas esse mal, ele veio sem causa? Ele foi preso inadvertidamente porque estava passeando na orla? Não, ele tirou uma vida humana. Então, a penalidade para quem comete um crime, ela é justa ou injusta? Ela é justa. Na mesma linha de pensamento, quando a gente volta para o texto e estuda o capítulo 3, no Rema a gente aprende aqui, vou dar uma parada. Nenhum versículo pode ser lido isoladamente. Quem aqui já ouviu nessa igreja? Quem é dessa igreja aprende sobre isso. Nós temos uma visão muito próxima do Rema. Então, nenhum versículo ele pode ser extraído do contexto, porque quando eu tiro um versículo daqui, eu posso dizer o que eu quiser. Muitos usam esse versículo e dezenas de outros do Velho Testamento, que na matéria nós vamos estudá-los, dizendo que Deus mata, Deus pesou a mão, e a praga veio de Deus, e Deus matou. Nós vamos estudar esses versículos à luz do contexto. E nesse contexto aqui, o mal a que o profeta se refere, que veio de Deus, nada mais foi, nada menos foi, do que a sentença que Deus declarou sobre a nação de Israel. Se você não sabe, o profeta Jeremias, ele profetizou, ele chamou o povo, ele foi usado por Deus para proclamar o arrependimento por décadas. Você sabe o que é alguém décadas pregando a mesma coisa? Se arrependam, voltem para Deus, se arrependam, mudem de caminho. Querido, chega um tempo que o juízo de Deus, ele tem que acontecer. Porque Deus é mau? Não, porque Deus é amor e porque Deus é bom. Alguém que comete um crime, se ele fica impune, isso fomenta o crime, isso aumenta a marginalidade, isso aumenta o crime, porque impunidade é lenha na fogueira do crime. Quem concorda comigo? É por isso que esse país vai começar a entrar nos eixos agora. Eu quero que o ministro da Justiça bote para quebrar.
Bote para arrepiar, porque eu te digo, quem não quiser ir para um presídio, não estupre, não mate, não roube, não assassine. A liberdade está para todos, mas quem tira uma vida humana, quem priva o outro dos seus bens, ele tem que pagar pelo seu crime. Isso é justo. Nós achamos justo quando alguém é preso, que cometeu um crime, a gente não acha justo? E por que quando nós nos voltamos para as Escrituras, que vemos um povo que por décadas zombou de Deus, colocou ídolos dentro do altar, zombava de Deus, matava, assassinava por décadas. Então finalmente chega um dia que Deus diz, não, agora eu declaro o juízo sobre eles. Aqueles que se arrependeram e que se voltaram serão poupados. Sabe o que me faz ser santa e amar, não viver no pecado e andar corretamente? A justiça. A justiça de Deus. Porque se Deus coloca na mesma balança o que erra com o que acerta, isso não é justiça. Isso não é justiça. Isso não é certo. E eu te digo, um dos traços do caráter de Deus mais fortes é a justiça. Deus é um Deus justo. Não é de Deus que vem o mal, é da escolha que o homem faz nos seus caminhos. Isso eu quero que você nunca mais na sua vida esqueça. A soberania de Deus, ela está ligada, ela está, eu não posso dizer limitada, mas ela está, como é que eu posso dizer? Ela está agindo, ela anda junto com o livre-arbítrio humano. Se Deus me criasse para que eu escolhesse sempre o que Ele quisesse, isso não seria uma escolha legítima. Não seria uma adoração legítima, não seria um serviço a Ele legítimo. Quem concorda? Quem está em Cristo, quem já nasceu de novo, está servindo na igreja, por obrigação, levanta a mão. Quem serve a Deus de livre e espontânea vontade? Quem serve a Deus com o coração grato? Quem serve a Deus porque tem motivo de ser gratos eternamente a Ele? Então essa sua expressão de gratidão, na prática, te leva a servir a Deus de todo o coração. De uma forma espontânea, sem coação. É por isso que dinheiro na Bíblia, Deus não recebe por quantia, mas por motivação. Da forma como damos, Deus não recebe dinheiro dado por necessidade, por coação, por pressão. Dê para você ser abençoado. Não está escrito isso na Bíblia. Estão vendendo o evangelho e mercadejando a palavra. Deus vai punir tais coisas. Pode acreditar nisso. O evangelho é de graça, porque de graça nós recebemos. Então Deus não recebe nada do homem forçado por coação. E lá em Deuteronômio tem uma passagem que Deus fala para Moisés assim, ó. Fala para o povo. Eu vou colocar diante deles dois caminhos. A morte e a vida. E para mim, o final do versículo é um dos textos mais lindos na Bíblia que me mostram que Deus nos deu o livre-arbítrio e que Ele tem prazer em que usemos o livre-arbítrio. O final do versículo, ele diz assim, ó, olha que pai amoroso. Ele diz, está a morte e está a vida. Escolhe a vida, filho. Escolhe a vida, filho. Escolhe a vida, filho. Escolhe a vida, meu filho. Escolhe, pois, a vida. Porque em outras palavras Deus está dizendo, eu só posso te abençoar, eu só posso me revelar a você, quando você estiver andando na verdade, no que eu prescrevi como conduta e norma de vida. Não anda no caminho da mentira, não anda no caminho do furto, não anda no caminho de conversações torpes. Não anda, não anda, não anda. Amém? Então ele está dizendo aqui, o profeta, o homem se queixa de quê? Quando ele colhe o que ele planta. Você não pode culpar a sua mãe, o seu pai, o seu pastor, o seu vizinho, o presidente. Eita, silêncio da pega. Alguém aí assovia? Até um assovio eu estou recebendo. Então, coração, se a gente for fazer o que a Bíblia, a mensagem falou, fazer uma análise, uma revisão, uma reorganização da nossa vida. Se você nessa cadeira for bem franco com você mesmo, ninguém fala nada comigo, você vai falar com seus botões, como diz o ditado, né? Se nós formos bem sinceros, muitos infortúnios e muitas situações de humilhação, de constrangimento, de tribulação que a gente já passou, foram frutos de escolhas erradas.
foram frutos de más associações. E se a gente for ainda mais sincero, mais adiante um pouquinho, Deus nos avisou, Deus falou, Deus usou pessoas, aqui dentro Ele falou, nem que seja por um para-choque de um caminhão, meu filho vai orar. Você estava na estrada, Deus fala comigo, aí passa uma carreta, filho vai orar, olha Deus falando do para-choque do caminhão, Deus fala, né? Deus já falou comigo com para-choque de caminhão. É sério, quando a gente está procurando uma resposta, está na aflição, meu filho, até para-choque de caminhão Deus usa, para poder pegar a gente e dar um sacode, não é não? Então, lá naquela decisãozinha maravilhosa que a gente tomou, que fez a maior bagunça na nossa história, da nossa vida, se a gente for bem franco, Deus falou, não faça, não ande com fulano, não empreste seu crédito, não leve para dentro de casa, bloqueie do seu zap, corte contato. Evite falações torpes. Eu não estou nesse negócio. Deus fala. Mas muitos de nós, ou por ignorância, ou por cabeça dura mesmo, a gente paga para ver. E muitos pagam um preço muito caro. Muitos pagam um preço muito alto. A depender da escolha, custa até a nossa vida, o nosso casamento, o nosso ministério. Como muitos estão aí fora pagando agora. Porque pagaram para ver. Esse não vai ser o nosso caso. Amém? Eu vou encerrar em Provérbios 19. Tudo bem até aqui? Estamos todos entendendo? Não vamos mais culpar a Deus, não vamos dizer que tudo é o diabo. De certo, Ele tem as suas obras, Ele se levanta. Mas eu vou te dizer, enquanto você está encontrando, qual é o tipo de sofrimento bíblico? Sabe quando você está na empresa e pedem para você mentir, e você não mente porque você é um cristão, e começam a te perseguir, a te chamar de santarrão, a te chamar de idiota, porque você não pega as meninas lá fora? Não, eu sou um cara honesto, eu tenho a minha esposa. Ah, cara, você é bobo, todo mundo pega, vamos lá. Você não, eu sou homem de uma só mulher, eu sou honesto, eu sou um homem de Deus. E aí você começa a ser perseguido, chamado de tudo quanto é nome, esse tipo de constrangimento, de perseguição, quando você quer acertar e quer fazer o correto, esse é o tipo de perseguição bíblica e que traz glória para Deus. Quando você não quer sonegar imposto, quando você quer ser honesto, quer fazer as coisas corretas, quando você quer se vestir como uma mulher de Deus e não como uma cocota maluca. Amém? Vou abrir um parênteses. Para cada idade tem um figurino adequado. Pelo amor de Jesus Cristo, rogo-vos pelas compaixões e misericórdias de Deus, que olheis a vossa idade, a vossa altura e o vosso tudo, para vos vestirdes. Amém? Ai, falei. Sabe? Então as meninas falam para mim, bota um teninhos com esse vestido. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho 45 anos. Se eu for colocar um tênis, eu vou me sentir uma adolescente fora do tempo. Eu vou ter crise de identidade. Eu vou querer andar mastigando chiclete, fazendo bola de chiclete. Vou ficar maluca. Deus me livre. Pelo amor de Jesus. Eu falei isso agora assim, pá. Então, pelo amor de Deus, vamos andar direito em tudo, na vida, no vestuário, na língua, nas amizades, em tudo, tá bom? Vamos ler aqui Provérbios 19. A gente vai encerrar com esse texto. Eu tenho, graças a Deus, ainda tempo, 3 minutos. Dá para fazer uma pregação em 3 minutos? 19:3, vamos lá? Provérbios 19:3, está escrito: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Ó para aqui. Eu trouxe uma versão bem legal, na NTLH também. A falta de juízo é que faz uma pessoa cair em desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. Quem pode dizer amém? A criatura toma decisões erradas, se associa com quem não deve. E aí, quando a desgraça, como essa versão traz, o infortúnio chega, ela culpa a Deus. Não, Deus não é o culpado. Deus e o seu Espírito, a sua palavra, os pastores, os mestres, são instrumentos que Deus usa para nos auxiliar a tomar as decisões corretas. Eu quero te dizer, se tem alguém nessa sala hoje que é a ovelha sem pastor, corra, procure um pastor.
Porque uma das formas de Deus nos ensinar, cuidar de nós e nos instruir, é nos dando pastores que vão nos guiar segundo os seus caminhos. Não, mas eu encontrei um que diz que tem um pastor da web. Eu disse, meu filho, então você é uma ovelha virtual. Meu filho, olha, a minha cabeça, eu não estou entendendo. Meu filho, como é que eu estou te vendo então se você é uma ovelha da web? Meu filho, eu vou lhe dizer, vem cá, um rapazinho. Eu disse, meu filho, tenha juízo, procure um pastor real, deixa o virtual lá. Você dá uns likeinhos nele, ora por ele, mas congrega. E graças a Deus ele está congregando. Essa história de pastor virtual, isso não existe. Isso não existe. Os pastores, isso mesmo, está falando um pastor, tá vendo? Então, ele diz que a falta de juízo, muitos de nós hoje precisamos reorganizar a nossa vida. Amém? Acabou a aula. Acabou. Acabou? Acabou. E era isso. Pronto, vocês me amam ainda? Ai, não foi muito duro não, né? Deu para entender? Por favor, quando mandarem mensagem para o seu zap, os profetas do Apocalipse, você manda essa aula para ele. Meu filho, toma aqui uma profecia. Pá, você manda a aula do Rema. Ou ele vai receber, ou ele vai te bloquear. Tá bom? Mas alguma coisa vai acontecer. Eu queria agradecer ao pastor Joselito, a Dani, pela oportunidade, por estar aqui. É muito bom, muito bom, muito bom. A Celuta, que é a nossa amiga também. E é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da palavra. Isso aqui foi só uma demonstração do caráter de Deus. São 7 aulas, são quantas horas? Acho que 14, 16 horas, né? Ouvindo verdades como essa que vão abençoar a sua vida, tá bom? Amém. Quer aprender mais sobre o caráter de Deus? Então vamos estudar no Rema. Amém? Então, a idade mínima para você poder estudar é a partir dos 16 anos. Todas as pessoas que sabem ler e escrever, elas podem estudar no Rema. Amém? A nossa escola, como eu falei no começo, ela é interdenominacional, inclusive pessoas que são católicas, mas que já tenham confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Elas podem estudar no Rema. Amém? É necessário ser nascido de novo e o início das matérias começa no dia 8 de março. Então, 8 de março é o início do nosso ano letivo e nós temos sempre, no meio do ano, nós temos férias, no período de em torno de 30 dias, e o nosso final do semestre do ano letivo de 2019 finaliza em torno de 6 de novembro. Então, é um período bem intenso, segunda, quarta e sexta, das 20 horas às 22h15, você tem 2 aulas com um intervalo de 20 minutos, e são 7 dias de cada matéria, 12 matérias no primeiro ano, mais 12 matérias no segundo ano, totalizando 24 matérias nos 2 anos. Primeiro ano você recebe certificado, no segundo ano você recebe o diploma e uma belíssima cerimônia de formatura, onde nós podemos celebrar o Senhor, amém? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, e um novo tempo se instala na sua vida, amém? Um tempo de mergulhar no conhecimento, na graça de Deus. Eu tenho certeza, amados, quando eu fiz o Rema, ficava indo de Lagarto para Aracaju, era cansativo, né? Filho pequeno, tantas coisas, trabalho, tantas coisas para serem feitas, mas sabe que tudo aquilo que não há nada de bom que a gente não possa, que a gente não se desprenda de algo para poder fazer, amém? O que eu quis dizer é que tudo que é bom é caro. Amém? Vou dizer de novo. Tudo que é bom é caro. Se você quer comprar um perfume bom, daqueles top, é caro. Amém? Se você quer comprar um sapato mais assim, né? De uma qualidade maior, o preço também aumenta. Não é verdade? Então, tudo que é bom tem um preço. E no reino de Deus, de graça foi a salvação.
mas o nosso conhecimento, aquilo que nós buscamos no Senhor, tudo tem um preço. Que preço é esse? Um preço de sacrifício, um preço de renúncia, um preço de dedicação. Então, são 2 anos que você vai se dedicar, são 2 anos que você vai renunciar coisas, são 2 anos que você vai deixar o conforto da sua casa, depois de um dia de trabalho, de um dia de estudo, né? Quando muitos de vocês aqui já fizeram isso, mas eu quero te dizer, vale a pena. Valeu a pena ou não valeu a pena? Vale a pena. A sua vida não vai ser mais a mesma depois desse tempo que você entra nessa nova estação na sua vida e que você se dedica para fazer o rema. Amém? Eu também queria pedir para passar um vídeo para vocês. Esse vídeo são alguns líderes espirituais recomendando a nossa escola e eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados por esse vídeo. Eu quero compartilhar com você o testemunho do irmão Kenneth E. Hagin. Kenneth Hagin é um homem que eu respeito muito, muito mesmo. Ele foi para casa para estar com o Senhor há uns anos atrás. Ele passou mais de 70 anos no ministério. Os seus livros, até o dia de hoje, têm mais de 60 milhões de cópias impressas ao redor do mundo. Ele formou mais de 24 mil alunos no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Eu lembro que eu estava numa conferência na África do Sul e estávamos falando das pessoas mais influentes do mundo no corpo de Cristo, ou seja, que colocou suas mãos sobre ele. E eu disse, eu creio que o homem que mais afetou a igreja, mais do que qualquer um, no corpo de Cristo nos últimos 50 anos, e eu não estou falando de anjos, estou falando da igreja, eu creio foi o Kenneth Hagin. Quer dizer, você olha para os 65 milhões de livros e 24 mil pessoas formadas ao redor do mundo ministrando, isso é fantástico. Oi gente, aqui é o pastor André Valadão e eu sou um formando do Rema. É isso mesmo, eu me formei no ano 2000, ali em Tulsa, Oklahoma, e foi maravilhoso o que Deus fez na minha vida. Eu me tornei um outro cristão mesmo, à medida que eu fui tendo a revelação dessa palavra da fé, que realmente abençoa tanto a nossa vida. E eu vivi ali momentos de libertação à medida que eu entendi a palavra, de cura, à medida que eu tive entendimento do que Deus tem realmente para nós através da fé. Eu quero te encorajar a conhecer o Rema, a fazer parte, receber essa palavra maravilhosa e realmente levar disso pelo mundo afora. Eu me formei no Rema, vivo até hoje cada vez mais a realidade dessa palavra da fé, e eu sei que ela também é para você. Deus te abençoe. Viva essa experiência. Olá, amados, eu sou o pastor José Gonçalves e foi muito bom receber nesta manhã um grupo de homens e mulheres de Deus representando o seminário Rema. E você que se inscreveu e está inserido neste seminário, eu quero motivar você a não desistir, a prosseguir e até o fim, porque essa escola tem feito história e todos que passam por ela experimentam algo extraordinário de Deus além da sua formação. Parabéns a todos vocês, desde o presidente até o recém-chegado como aluno, que vocês continuem investindo a própria vida neste projeto, que é um projeto de Deus e que está fazendo história no mundo inteiro. Um abraço do pastor Josué Gonçalves e do Ministério Família Debaixo da Graça. Gente, Luciano Subirá passando para encorajar você em relação a essa escola bíblica que traz valores, reconhecida não só por ser uma escola da palavra, mas que enfatiza a fé, o mover do Espírito Santo e um relacionamento vivo e intenso com Cristo. Minha vida tem marcas muito fortes desse nível de ensino e eu recomendo para você. Valeu, Deus abençoe. Estudar no Rema para mim foi uma experiência incrível. Eu entrei no Verbo da Vida com 12 anos de idade e no meu coração eu sempre desejava fazer o Rema. Por muitos anos eu chorei lágrimas e lágrimas de não poder fazer.
E então, finalmente, depois dos 18 anos, eu pude fazer o Rema Escola de Ministros na cidade de Belo Horizonte, uma igreja que eu amo tanto, o Verbo da Vida de lá. E o Rema é simplesmente um marco enorme na minha vida, tudo aquilo que eu aprendi a respeito do Evangelho, da palavra como ela é, da justiça de Deus, da aliança que nós temos inquebrável com o nosso Senhor, aos fundamentos da fé, das realidades da nova criação, que nós somos o Senhor. Tudo isso são fundamentos muito bem assentados no meu interior, no meu homem interior, porque a palavra é aquilo que nos sustenta nesses momentos nos momentos que nós vivemos hoje, de tantos ventos que sopram para todos os lados, nós vamos ser encontrados firmes na rocha que é a palavra, que eu tanto ouvi dessa rocha e conheci essa rocha através desse ministério incrível. Então fica aí a minha recomendação para que você também estude no Centro de Treinamento Bíblico Rema, na Escola de Ministros Rema, todas as escolas que esse Ministério Verbo da Vida oferece. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Amém, glória a Deus. Então, as nossas matrículas estão abertas e o pastor Joselito deseja levar uma caravana daqui da cidade de Itabaiana. Queria convidá-lo, por favor, e agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui neste lugar. Amém? E dizer que para nós vai ser um privilégio poder receber vocês lá na nossa escola e poder estar junto com vocês durante todo o ano letivo de 2019. Amém. Glória a Deus. Quantos receberam aqui nessa noite? Amém. Queridos, o Rema é bastante revelacional. Eu, quando cheguei lá no Rema, a minha vida foi completamente transformada. A minha forma de pensar, a minha forma de ver a vida, a minha forma de pensar, de experimentar, foi tudo modificado. Eu me lembro que eu já estava fazendo um seminário, e engraçado que aquela ministração de John Bevere era justamente o seminário que eu fazia antes, né? Ele tinha outros ministros que davam por videoconferência, seminário, e todo mundo chegava e dizia Kenneth Reagan. Todo mundo falava de Kenneth Reagan. Então, teve aula com o John Bevere, teve aula com o Henry Bank e outros homens, então, falar de Kenneth Reagan. Eu disse, meu amigo, está todo mundo falando de Kenneth Reagan. Quem é Kenneth Reagan? E foi uma coincidência tremenda, porque eu procurei quem era Kenneth Reagan. E depois disso, eu vi que ele tinha uma escola que chamava Rema, e aí, coincidentemente, estava chegando o André Valadão no Brasil de volta, e ele falava também do Rema. Estou passando eu pela Hermissons, estava lá o Rema, eu disse, rapaz, tem Rema aqui em Aracaju, eu vou fazer também. E aí eu fiz o primeiro ano. Quando eu fiz o primeiro ano, eu me lembro que Cássia estava grávida de PP, e aí ela deu para a gente lá a matéria, na época chamava O Nome de Jesus, aí ela deu a matéria lá, e eu me lembro que eu terminei o primeiro ano. Aí eu chegava em casa falando para Dani, você não sabe o que aconteceu, a palavra diz isso, a palavra não diz aquilo, a palavra diz isso aqui, a palavra diz aquilo outro, e ficava meio embolado, porque eu tentava falar meu mundo de coisa que você aprende, você tenta passar, eu disse, e agora como é que vai ser? E aí Dani estava crendo de um jeito, eu estava crendo de outro, eu dizia, tem que nivelar esse negócio. Aí no outro ano, eu fiz o primeiro ano de novo, aí eu fiz o primeiro ano do Rema de novo, e Dani fez o primeiro ano do Rema comigo. E aí nós fizemos o segundo ano, e depois nós fizemos a escola de ministro. E eu me lembro que naquela época eu cria pelo meu e pelo dela, porque eu pagava o dela também. E eu ganhava menos de um salário mínimo. Cara, querido, deixa eu dizer algo para você. Não tem preço que pague. Porque tudo que eu alcancei na minha vida com Dani foi pelas confissões, pela mentalidade que eu alcancei no Rema. Eu faço muitos cursos durante o ano, eu faço muita coisa, eu estudo muito fora, mas eu quero dizer uma coisa para você. Volta e meia, meus professores dizem assim, onde você aprendeu isso? Eu digo, no Rema. E não é conversa de carochinha. Nós temos um Master Coach aqui na nossa igreja, que é o William. O William está ali, amém, está ali atrás, amém, glória a Deus. Nós nos formamos na mesma federação. E Dulce estava lá na federação lá de Salvador, e eu estava fazendo o curso lá, e ela perguntava, onde é que você aprendeu isso? Eu dizia, no Rema. Onde é que você aprendeu isso? Eu dizia, no Rema.
E hoje ela está lá junto com o Vânia, hoje ela está lá fazendo o rema. Querido, deixa eu dizer algo para você. Existe conhecimento que vem da parte de Deus, que é a inspiração que você precisa para multiplicar tudo que vem na sua mão. Eu não conheço uma fonte mais inesgotável de conhecimento do que Deus. Vocês estão aqui mesmo nessa noite? Vocês estão meio coisados hoje, amém, amado? Estão meio coisados. Deixa eu falar algo para você. Nós estamos já quase bem avançados na hora, mas eu queria dizer algo para você. O rema não é caro. É como nós brincamos, eu e minha amiga ali atrás, amém? Giselma. O rema não é caro. O rema é bem valorizado. Vocês estão aqui mesmo? O rema, ele é muito bem valorizado. Ele é muito bem valorizado. Mas eu lhe digo uma coisa para vocês: sustentar um rema não é fácil. Nós temos ministros de altíssimo escalão andando o ano todo por lá para poder dar o melhor para você. Amém, querido? Com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Nós tivemos aqui, querido, uma ministração poderosa que me fez assim, a partir de eu fiz um compromisso com o Senhor sentado ali. Amanhã nós temos a Alumni, né? Nós temos um sistema para quem se forma no rema, que é a Alumni. E nós temos acesso às aulas do rema lá, não só de Cássia, de todos os professores do Brasil. Eu fiz um compromisso de assistir às aulas de Cássia de novo, a última aula dela, eu vou assistir todinhas lá, porque eu preciso de novo ouvir, porque são verdades maravilhosas, queridos. Que riqueza, que bênção saber que nós temos um Pai bom e que está do nosso lado, amém, amados? Eu não sei como é que é viver uma vida achando que Deus é nosso inimigo, porque, meu amigo, se Deus for meu inimigo, quem vai ser meu amigo, amém, amado? Quem vai resolver meu problema? Mas eu acredito piamente no que ela falou. Eu acredito que sim, o juízo de Deus não é o juízo de Deus da forma que a gente fala. Na verdade, é o juízo de uma colheita. Em Gênesis está escrito que por enquanto que houver dia e noite, por enquanto que tiver ainda dias nessa terra, vai ter plantio e colheita. Plantio e colheita. Se você fizer uma análise da Bíblia, 70% dos versículos que falam de plantar e colher está tratando de tudo na nossa vida, sobre tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: a lei da colheita só existe porque ela é antecedida pela lei da semeadura. Eu vou repetir para você nessa noite: a lei da colheita, ela só existe porque ela é antecedida pela lei da semeadura. Nunca pense que nós vamos colher qualquer coisa se a gente não plantar antes. Eu queria ler um versículo, finalizar esse momento, que está lá escrito em Lucas 6,38, e está escrito assim: dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos serão também medidos. Deixa eu dizer algo para você: você nunca vai entrar na lei da colheita se você nunca tiver semeado antes. É um tempo de semear. É um tempo de semear tudo na sua vida. Deixa eu te dizer algo para finalizar. Às vezes eu escuto algumas coisas que a gente precisa parar para analisar muito bem. Vocês estão aqui mesmo? Vocês estão aqui mesmo? Às vezes a gente cobra dos outros aquilo que nós é que precisamos provocar. Às vezes a gente cobra dos outros uma ligação. Às vezes a gente cobra dos outros um abraço. Às vezes a gente cobra dos outros um respeito. Mas primeiro tem que começar da gente. Existia uma época da minha vida que eu decidi entrar na igreja. Eu estava muito ferido, eu estava muito machucado. E eu decidi entrar na igreja e dizer bem assim: vou me sentar aqui no canto. E se ninguém vier falar comigo, eu não vou falar com ninguém. Sabe o que é que aconteceu? Ninguém veio falar comigo. E naquele tempo, Deus me ensinou uma coisa: eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Porque Deus não vai alimentar orgulho e vaidade de ninguém.
Vocês estão aqui ou não? A Bíblia diz, se tem alguma coisa no seu coração, perdoe. Quem perdoa? Você. Mas a partir do momento que eu decidi chegar na igreja, abraçar as pessoas, dar uma boa noite, dar um bom dia, sabe, semear um sorriso, sabe o que aconteceu? Milagrosamente, é como ela falou, milagrosamente, as pessoas começaram a me abraçar, começaram a sorrir para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, chegou o tempo de você ser alguma coisa para alguém, chegou o tempo de você ser alguma coisa para a igreja, chegou o tempo de você servir, porque ninguém cresce sem servir antes. Amém? Nós crescemos, não é isso, William? Nós aprendemos isso, né? A gente cresce para contribuir. Vocês estão nesse lugar, queridos? Não há crescimento sem contribuição. Amém? Então, se você vai dizimar, vai ofertar nesse lugar, nessa noite, e você ainda não pegou seu envelope de dízimo ou de oferta, eu quero que você levante sua mão para que um dos nossos diáconos vá até você, para que você possa ser mais abençoado em Cristo Jesus. Amém? Você pode levantar seu dízimo, sua oferta. Amém. Amém. Oh, amém. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer pela rica oportunidade de semear na sua obra. Pai, obrigado, porque quando eu dizimo e oferto, o Senhor está me libertando, Pai, e me tornando generoso. Pai, quando eu dizimo e oferto, eu paro de olhar para mim mesmo e começo a olhar para os seus sonhos e os seus planos. E não tem como, pela lei da semeadura, o Senhor não olhar para os meus planos e meus sonhos. Pai, eu quero te agradecer, porque nesse momento portas estão sendo abertas, Pai. Obrigado porque sonhos estão sendo manifestos. E Pai, eu quero te agradecer, porque não vai faltar, transbordará, transbordará, transbordará em nome de Jesus. Querido, venha abençoado em nome de Jesus. Tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Chamar aqui em cima, bem rapidinho, pastor Fábio. Vem cá, pastor Fábio, temos uns minutos aqui. Amém, não sai não, amém, amado, só um minutinho. Vem cá, pastor Fábio. Queridos, os últimos 3 anos, para 2 anos e meio, para 3 anos, para eu vir para cá, para Itabaiana, eu tive o prazer e o privilégio de servir ao pastor Fábio. E para mim... Queridos, eu servi o pastor Fábio, eu chamo ela de Mama Cássia, durante 3 anos. Eu tenho 2 mentores, na verdade, eu tenho 2 casais de mentores espirituais na minha vida diretamente. Os meus mentores espirituais se chamam Pastor Del e Edma, Pastor Fábio e Cássia. Essa semana mesmo, eu estava orando ao Senhor, e aí eu disse assim, eu vou ligar para Pastor Fábio. Pastor Fábio, eu estou passando por uma situação assim, assim, assim na igreja, o que o senhor faria? E o pastor Fábio veio, toda a sabedoria do mundo, veio, falou comigo, falou. E eu digo para você, querido, a melhor coisa que existe é você ter homens de Deus que possam lhe aconselhar. Amém? Você falou alguma coisa? Fala. Amém, amém. Eu que louvo a Deus pela vida dele. Ele, para mim foi uma honra, para mim e para a Cássia, tê-los conosco, né? Joselito e Dani, um casal de Deus. Ele é um pastor, só que ele é muito franco, muito direto, muito verdadeiro. E fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. E se você quer crescer em Deus, não fuja. Congregue. Não existe pastor sem ovelha, mas também não existe ovelha sem pastor. Eu estava até compartilhando com ele que na mente de Deus, a Bíblia é a mente de Deus. E quando Deus disse, Jesus disse... E Jesus era a expressão exata de Deus. Quando Jesus disse, olha, levantai os olhos e vede, os campos estão brancos para as ceifas. São como ovelhas que não têm pastor. Rogai ao Senhor da Seara, para que mande trabalhadores. Um dos grandes motivos de Deus
querer que você evangelize, é que as pessoas estão sem pastor. E é bom ter um pastor. Então você tem que ganhar almas, porque pessoas estão precisando de pastor. E se você está aqui e acha que não precisa de pastor, você tem que acordar para Jesus. Amém? Acordar para Deus. E aqui nós temos um pastorzão, ungido, um homem de Deus. E eu acredito que Deus está fazendo uma limpeza. Porque o projeto é grande. Amém. Para Itabaiana. E quem não pegar a visão, Deus vai, cai fora. Cai fora, seu fedorento. Porque aqui são águas purificadoras que está saindo. Amém? São águas de Deus que estão fluindo. Amém? E continue assim. Continue debaixo dessa unção, debaixo desse manto, debaixo dessa graça. Amém? Que Deus vai lhe honrar. Deus é bom. Às vezes algumas coisas parecem que estão emperradas, mas não estão emperradas. É porque Deus está querendo dizer para você que não é na sua mente, não é nas suas estratégias. É Deus que vai adiante, é Deus que manda os recursos, é Deus que manda a provisão. Ele está no controle e Ele vai mostrar para você, como mostrou para Gideão, que é Ele que vai fazer. Que a obra é dele, o pastor da igreja é ele, você é só auxiliar dele. Amém? Então, aquietai-vos o seu coração e saber que ele é Deus. Aquiete, porque o Senhor é o dono dessa obra. Ele fez um projeto no deserto e Ele está fazendo um projeto em Itabaiana desde o dia que você pisou aqui. Amém? E junto com esse projeto vem uma provisão. Apenas pergunte para Deus qual é o próximo passo. O que é que o Senhor tem a fazer? Amém? Deus quer entregar algo autêntico para você, algo original para você, não algo que os outros estão fazendo, algo que está dentro de você, dentro de si, há fontes de inspirações, há vida, há rios de água viva dentro de você, há inspiração, a mente de Deus está em você, a mente de Cristo está em você, para você tomar as decisões corretas no tempo correto, e Deus vai honrar você. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo sabe de todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, e Ele está em você. E existe algo bem maior do que os seus pensamentos. Existe algo sobre o natural, sobre o humano, que Deus quer confiar em suas mãos, e um projeto maior do que você tem planejado. Eu vou dizer algo. Nós estávamos lá no ano passado na aula inaugural do Rema, em Aracaju. Pastor Delio e Edman. Pastor Fábio está aqui do Lamarão, estão fazendo uma grande obra no Lamarão. Fique em pé, o pessoal bateu palma, fique em pé mais Cássio. E eu, ao sentar, eu olhei para a professora Sueli e eu disse para ela, nós não estamos fazendo nada. Ela, porque só deixamos Deus fazer. Aleluia. Só deixe Deus fazer. Olha para o seu vizinho e diga, deixe Deus ser Deus. Amém? Diga de novo, deixe Deus ser Deus. Aleluia. Eu te amo, filho. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mas a pessoa ungida é assim, né? Não sabe nem o que vai falar, não sabe o que vai falar, mas quando fala, Deus fala, né, amado? Amém. Nossos avisos, em nome de Jesus, vamos terminar bem em cima do horário. Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Olá! Fiquem atentos aos nossos avisos. Anote tudo e fique por dentro de toda a programação da nossa igreja para este mês. Todas as quartas, às 15 horas, acontece aqui na nossa igreja a Hora Nona. Uma hora de oração e comunhão direcionadas àquele que é digno de toda honra e glória. Venha e traga seus pedidos de oração. As super quintas do mês de fevereiro serão abundantes. O tema abordado será aumento.
Vem aprender e receber uma palavra poderosa sobre o que Deus quer trazer para a sua vida. Aguardamos vocês! As EBDs do mês de fevereiro serão cheias de exaltação ao nosso Deus. O tema abordado será Vida em Louvor. Venha e traga convidados. Todos os domingos, às 18h30, acontece aqui na nossa igreja o culto de celebração, trazendo sempre uma palavra poderosa com o nosso pastor Joselito Rezende. Venha com expectativas. Esperamos por vocês. Uma voz, uma explosão, e o mundo todo veio a existir. Chegou o tempo de levantar a nossa voz, levantar nossa bandeira e fazer uma revolução acontecer. Vem aí, em março, a maior conferência de jovens e adolescentes de Sergipe, Revolution 2019, 28 a 30 de março, na Igreja Verbo da Vida 7. Vagas limitadas. Revolution 2019. Você não pode perder. Basta uma fagulha e o coração para começar. Dias 2, 3 e 4 de março, acontecerá aqui na nossa igreja a Conferência do Espírito Santo, com os evangelistas Temístocles e Shirla Lacerda. Será tremendo e você não pode ficar de fora. Entrada franca. No dia 15 de fevereiro, teremos a nossa primeira vigília do ano com o tema Não há outro lugar melhor. Será às 21 horas, na Chácara Manaias. Você não pode perder. No dia 18 de fevereiro, teremos o Verbo nas escolas. Será das 14 às 17 horas, na Escola Municipal Benedito Figueiredo, na Invasão. Teremos evangelismo, teatro, louvor e lanche. Venha e participe com a gente. Atenção, obreiros da nossa igreja. No dia 23 de fevereiro, teremos uma reunião de obreiros com o tema O Poder da Autorresponsabilidade, que será ministrado por Willem dos Reis, que é administrador, pós-graduado em gestão, inteligência organizacional e educação profissional, Master Coach e fundador da WR Consultoria e Treinamento. Será às 19 horas, aqui na nossa igreja. Esperamos por vocês! No dia 28 de fevereiro, teremos uma super quinta missionária com a ministra Leila Rodrigues. Será às 19h30 aqui na nossa igreja. Aguardamos vocês. Você gostaria de se tornar um membro da nossa igreja? Então fique atento, porque no dia 13 de março terá início o nosso discipulado, que será conduzido pelo nosso pastor Joselito e time. E as inscrições deverão ser feitas no balcão de informações até o dia 3 de março. Participe! Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar.
Homens e mulheres de Deus estarão reunidos com o mesmo anseio dos discípulos quando pediram para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Professores: João Roberto Albuquerque, Misian Elian, Shirla Lacerda, Manuel Dias, Humberto Albuquerque, Edilson de Lira e Eila Nicolas. Envolva-se neste grande mover dos últimos dias, trazendo o espírito de oração e súplica. Curso de Oração Verbo da Vida. Porque a minha casa será chamada Casa de Oração para todos os povos. O curso de oração chegou pela primeira vez aqui em Aracaju. E essa é uma oportunidade ímpar para você desenvolver a sua vida de oração como nunca antes. Fique atento às informações. O curso terá início no dia 29 de abril e durará até o dia 25 de junho, acontecendo todas as segundas e terças-feiras, das 19h30 até as 22 horas, na igreja sede. O valor do seu investimento é uma taxa única de R$ 380. Mas, se você se inscrever com o seu cônjuge ou com o seu filho, a gente lhe dá um descontinho e você investe R$ 350 para cada um. As inscrições só estão sendo feitas no site da igreja e você pode dividir no seu cartão em até 3 vezes. Mas, Gabriela, quem é que pode fazer esse curso? Qualquer pessoa a partir dos 16 anos, tendo formado no Rema ou não, e mesmo que seja de outra igreja, ou seja, o curso é interdenominacional. Não perca essa oportunidade, convide os seus irmãos em Cristo, convide os seus amigos, porque com certeza sua vida de oração nunca mais será a mesma. Rapaz, criatividade o povo tem aqui, viu? Pessoal, bem rapidinho. Você que está aí, tem um papelzinho na sua cadeira, a gente precisa que você preencha essa ficha. Se você não preencheu, procure uma ficha dessa lá no final. Nós estamos fazendo recenseamento da nossa igreja, tá bom? Então, a gente precisa demais das informações. Nós temos um público de quinta, um público domingo de manhã, para o domingo de noite, a gente precisa organizar a igreja, e a gente está precisando desse cadastro. Então, você escreve aí e entrega lá no balcão de informação no final. Você que não tem um papelzinho aí com você, pega lá no final, se você ainda não assim o fez. Outra coisa, você que tem interesse de fazer o Rema, tá? Você que tem interesse de fazer o Rema, por gentileza, você tem que deixar o seu nome e telefone lá atrás, porque nós, essa semana, estaremos fechando um grupo do WhatsApp para que possamos procurar o ônibus, para que nós tenhamos justamente a saída para lá com a caravana. Então, nós temos que saber quantas pessoas têm interesse para a gente poder correr atrás do veículo correto, né? Até uma quantidade de pessoas, é um tipo de veículo e por aí vai. Então, a gente precisa desse nome até hoje. Então, se você tem interesse, tem que colocar o seu nome lá, porque a gente não vai ter condição de fazer conta com você se você colocar o seu nome, tipo, daqui para domingo, por assim dizer. Então, até hoje, data final, para que você possa colocar o seu nome. Inclusive, quem vai fazer o segundo ano também tem que colocar o seu nome lá. Com relação ao que está sendo colocado aqui, vai passar agora ou já se volta? Não, né? Hoje não tem condição mais de passar. Já era para ter passado na hora do... Esses negócios a gente vai ter que passar na hora do dízimos e oferta, tá bom? Na hora de dízimo e ofertar, aí passa. Agora, EBD e domingo de noite, tá bom? Agora não dá mais tempo para fazer isso, tá beleza? Então, assim, na hora de dízimo e ofertar, a gente passa para o pessoal pegar, tá bom? Beleza, então vamos ficar em pé. Amém.
Amém. Glória, 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 glória. Queremos agradecer demais, demais, demais a essa aula de hoje. Foi uma bênção de Deus. Levante sua mão, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer. Sabemos que estamos, Pai, em cima de uma rocha. Uma palavra certa, Pai. Estamos diante, Pai amado, de grandes coisas que o Senhor está nos preparando para fazer e para receber. Senhor, eu quero te agradecer pelo rema, especificamente pela vida de Cássia, que veio nesse lugar depositado o seu dom, do conhecimento que Deus tem dado na vida dela, para nos libertar, para nos ajudar, para nos fazer entender, que nós possamos sair daqui transformados em saber que o Senhor é bom. E não é só bom, é muito mais do que bom. Em nome de Jesus, querido, eu te abençoo e declaro a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo sobre a sua vida. Vá em paz e tenha uma sexta-feira poderosa, um sábado maravilhoso, e estejamos juntos agora no domingo. E amanhã de noite nós temos vigília na Chácara Manaias. Vá na paz, em nome de Jesus.